versículo 21. No domingo passado terminamos no versículo 21, mas algumas Bíblias ligam o versículo 21 ao grupo segue. Portanto, com a ajuda de Simão, então vão até a crucificação. Então nós vamos fazer a mesma coisa e vamos ler até o final deste capítulo. Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. E obrigaram a Simão, Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Deixa agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta de um caniço deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser dia de preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrer. Após certificar-se, pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto até aqui. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado pela bênção da salvação. Obrigado pela obra que o Senhor Jesus realizou na cruz. Obrigado pelas consequências dessa obra monumental, extraordinária, de dimensão cósmica, que salva homens e mulheres em qualquer parte do mundo. Obrigado pelo teu amor e pelo teu amor por nós, tu entregaste o teu Filho naquela cruz. Ó Pai, fala aos nossos corações esta manhã.
Que o Espírito Santo possa sensibilizar os nossos corações e as nossas mentes também. Que possamos entender essa mensagem maravilhosa que custou a vida do teu filho. Ajuda-me também a comunicar essa palavra com a tua graça, com clareza, com lealdade. Por isso, peço a ajuda do Espírito Santo para me capacitar a fazer. É essa a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, este texto vai mostrar então a etapa mais elevada da missão do Senhor Jesus Cristo. Ele veio consciente, ele cresceu como qualquer criança, adolescente, mas foi adquirindo sabedoria, porque o texto bíblico diz isso, que ele foi crescendo como ser humano, em sabedoria, em estatura, e logo desde novo, ainda nós o vemos com 12 anos, a fazer perguntas aos mestres de Israel e a responder as suas perguntas também, e todos ficaram maravilhados com aquele menino. Onde tinha ido ele buscar toda aquela sabedoria? Mas naquele menino estava também o próprio Deus encarnado. Portanto, ele fez perguntas e os líderes, os mestres, os chamados gramadeus, os especialistas em letras, entendimento e escritura, olharam para aquele rapaz e disseram: há qualquer coisa de estranho aqui. E ele foi crescendo consciente disso, já adulto, começando o seu ministério, ungido pelo Espírito Santo no batismo, declarado como Filho de Deus pelo próprio Pai. Assim que ele saiu das águas, abriu-se o céu e ouviu-se uma voz para dar a confirmação de que ele era Filho de Deus, e ele começou a sua missão pública. E ao longo do seu ministério, de praticamente 3 anos, ele reuniu um grupo de discípulos, ensinou, preparou-os para que eles levassem a mensagem a outras partes onde o próprio Jesus não chegou fisicamente falando. E segundo o Evangelho de Marcos, este é o texto que culmina com a morte do Senhor Jesus Cristo e uma morte na cruz, ou uma morte de cruz, se quisermos. Várias vezes os judeus religiosos, portanto os judaizantes, que eram bem radicais na sua religião, quiseram matar Jesus a pedrada. Lendo o texto bíblico, nós vemos muitas vezes que ele fez algumas afirmações e eles ficaram furiosos, pegaram em pedras, e o texto depois diz que ele escapou no meio deles e foi-se embora. Ele não ficou ali a desafiar as pessoas. Nem sempre o desafio é bom para a sabedoria. Às vezes devemos evitar os problemas, não é? Parecermos fracos, mas não sendo fracos para evitar confrontos desnecessários. O Senhor Jesus Cristo era perito nisso. Quando era para confrontar, ele confrontava. Mas quando era ele escapar, ele escapava. Não é? E ele sabia que tinha que morrer crucificado e não apedrejado. Então, sempre que havia alguma tentativa de precipitação da sua morte, ele escapava. Houve uma outra ocasião em que quase o atiraram penhasco abaixo. Ele também fez algumas afirmações, eles ficaram irritados, levaram-nos até mesmo aquele sítio, vais morrer. Mas uma força sobrenatural fez com que Jesus desse a volta e passasse por meio deles, e eles não mataram, porque tinha que cumprir as Escrituras. E Marcos agora conta-nos a parte final. Nós já vimos nos outros domingos, no domingo antepassado, vimos que ele tinha que ser acusado de alguma coisa. Apesar de todos quererem a sua morte, estavam famintos e sedentos de sangue, mas precisava de uma acusação consistente. Então ele teve 2 acusações, uma religiosa e outra política. A religiosa foi que ele se tinha declarado filho de Deus, portanto igual a Deus. E para aquela liderança religiosa também ele tinha dito que podiam destruir o templo e ele ia construir em 3 dias. E o templo era o lugar mais sagrado para um judeu. Aquela cidade era a cidade mais importante do mundo, a cidade mais sagrada do mundo. E aquele templo era o espaço mais sagrado do mundo, onde Deus visitava o ser humano. Portanto, não havia outro espaço igual. Então, qualquer pessoa que desafiasse, dissesse, segundo a compreensão deles, que podia destruir aquele templo lindo, cheio de pedras, de mármore, uma construção mega extraordinária, feita por Herodes, como nós já vimos, para conseguir, digamos assim, a clientela judaica que o detestava,
Portanto, ele fez aquela construção e exagerou nos gastos para ver se conseguia ganhar. Então ele também foi acusado disso, não é? Mas isso era matéria religiosa. E quando o levaram a Pilatos, porque eles não podiam matar, mesmo tendo aquela prova, aliás, quando ele afirmou que era filho de Deus, diante do sumo sacerdote, ele disse: vereis o filho do homem, não é? Descendo e subindo e adorado pelos anjos. E o sumo sacerdote, furioso, zangado, disse: cá está a acusação. Para que continuar em outro lugar? E ele próprio fez a afirmação: é digno de morte. E todos fizeram isso. Mas os judeus não tinham autorização legal para condenar alguém à morte. Estavam sob domínio romano. Então, e o que eles fizeram, como nós já vimos no texto passado, então, assim que o julgaram digno de morte, religiosamente falando, levaram a Pilatos, ao governador. Então, Pilatos tinha que decretar a sua morte. Mas para que Pilatos decretasse a sua morte, também tinha que haver uma prova consistente, mas em termos legais. E quando eles apresentaram as queixas em termos religiosos, Pilatos disse: eu não sou judeu. Isso é problema vosso, da vossa religião. Levem o vosso réu. Façam o que quiserem. A mim não. Vocês têm que apresentar matéria probatória, jurídica. Porque para ser decretada a sentença de morte tem que haver alguma argumentação, alguma prova material. E eles acabaram por apresentar a prova material. Encontraram. Disseram que ele não disse só que é filho de Deus, ele também disse que é rei. Então Pilatos interrogou Jesus e ele acabou por assumir. O Evangelho de João é muito interessante, no capítulo 18. Porque ele disse que é para isso que eu vim. Tu dizes, e é para isso que eu vim. Só que o meu reino não é deste mundo. Mas mesmo assim Pilatos não disse logo: então matem. Até que eles apresentassem outros argumentos. Quando Pilatos quis libertar Jesus, e eles queriam ver aquele homem morto, então disseram: olha, ele se declarar rei, ele está a desafiar César. Estava no Evangelho de João. Porque nós só temos um rei, que é César. É curioso isso, porque os judeus detestavam César. Aqueles incircuncisos romanos que dominavam o seu país. Eles tinham alguma autorização da sua religião, mas não tinham religião, liberdade completa. Mas naquele dia, para bater o inimigo comum, eles disseram: nós só temos um rei, que é César. E qualquer pessoa que desafia César no seu trono, então está a desafiar a lei romana. Pronto. Ali apresentaram matéria probatória legal. Então Pilatos, numa derradeira tentativa, ainda leva Jesus, castiga-o, desfigura-o, cheio de sangue, trava para fora, diz assim: está aqui o vosso homem. Aquela palavra que se usa muito, por exemplo, na Igreja Católica, né? É um nome isso, que se chama ecce homo. Está aqui o vosso homem. Na tentativa de que eles, vendo aquele maltrato que ele teve, podiam dizer assim: já chega. Mas não, crucifica. Então Pilatos acabou por satisfazer a sua curiosidade, libertando um culpado. Não é? Nós vimos no domingo passado que todos nós somos uma espécie de Barrabás. Barrabás é nosso homónimo. Porque ele foi apanhado por cometer crime, assassinato, com provas dadas, com a sentença de morte, mas Pilatos satisfazia mais uma vez os judeus, libertar um prisioneiro judeu para pelo menos apaziguar o ambiente. Então, entre Jesus e Barrabás, o povo escolheu Barrabás. O culpado foi crucificado, o inocente foi crucificado e o culpado foi solto. É isso que aconteceu conosco em termos espirituais. A culpa do nosso pecado é nossa. Nós é que merecíamos a sentença de morte, e não temporária, eterna. Mas um inocente morreu em nosso lugar. Então, quando olhamos para Barrabás, aquele criminoso, podemos dizer tudo, mas nós somos um parecido com Barrabás. Então, Pilatos o devolveu para eles o levarem, mas com a tropa romana, que eles podiam realizar a execução. Agora, esse texto que nós lemos aqui traz-nos algumas verdades maravilhosas. Irmãos, eu queria que todos os irmãos acompanhassem com as suas Bíblias, ou telemóveis, ou tablets, por aí ainda não me convenço disso.
Mas acompanhem com as vossas Bíblias. Então diz que ele foi levado até o lugar onde seria crucificado. E ele foi tão torturado, tão massacrado, desfigurado, que a linguagem de Isaías se concretizou aqui. Mel Gibson não exagerou no seu filme. Jesus foi de tal forma, tão torturado, que ele não aguentou chegar até ao Gólgota. Foi preciso um homem que ouvia no campo. Simão disse assim: ajuda lá, Jesus, leva a cruz até ao sítio. Que privilégio, não é? Que privilégio. Não tinha nada a ver com Jesus. Mas ele teve a honra de carregar a cruz onde o Salvador seria crucificado. Então levaram até aquele lugar, vamos então ler aqui, levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Algumas versões dizem craveira, não é? Gólgota é palavra hebraica, é na língua hebraica, que é Gólgota. Mas a palavra Gólgota vem do grego cranion, onde vem a nossa palavra portuguesa crânio. Portanto, havia, segundo alguns historiadores, perto uma elevação, uma pequena montanha, e de longe parecia o crânio de uma pessoa. Então recebeu aquele nome de crânio, ou caveira, ou craveira, como queiram, e em hebraico era Gólgota. Então era o lugar onde levaram, e era perto da via pública, porque é isso que os romanos faziam. Crucificar alguém tinha que ser na via pública. Às vezes eram dezenas, no mesmo dia, colocados em fila, para que toda a gente que passasse visse a consequência de desafiar o Império Romano. Então tinha que ser em sítio onde as pessoas passam e podem vir. Então Jesus foi crucificado também numa via bem à vista de toda a gente, ele e os dois ladrões que foram crucificados com ele. E o texto continua a dizer assim: crucificaram e repartiam entre si as suas vestes, não é? Nós ficamos a saber que a veste de Jesus era especial, ele tinha roupa muito especial, não costurada, tanto era feito troco, devia ser uma peça muito especial, os soldados eram... Alguém tem que ficar com essa peça aqui. E então jogaram sortes para ver quem levaria a peça, mas isso estava a cumprir uma das profecias do Antigo Testamento. E a hora terceira, quando o crucificaram. A hora terceira significa 9 horas da manhã. Porque a hora primeira era 6 horas. 6 horas era a primeira hora do dia, e portanto aqui a terceira hora era às 9 horas. Os irmãos estão a ver a pressa aqui. Ele foi apanhado naquela madrugada, levado ao sumo sacerdote, acusado religiosamente, levado ao governador Pilatos, acusado legalmente, e antes que o povo acorde e saiba que o seu grande mestre, que está a ensinar no templo e a converter dezenas, para não dizer milhares, foi preso. Para evitar tudo isso, Jesus tinha que ser crucificado às pressas. 9 horas da manhã, já o estavam a pendurar numa cruz. E, portanto, havia uma lei também que dizia que sempre que alguém era condenado à morte, para que se provasse que o processo de julgamento foi legal, tinha que se colocar uma inscrição, uma epígrafe. Epígrafe significa isso, uma coisa, epígrafo, alguma coisa que está acima. Título do livro, título do livro, mas é uma epígrafe. Então, acima do criminoso, tinha que estar lá a acusação, para que as pessoas que passassem na rua soubessem qual foi a acusação que levou à morte. E por cima do Senhor Jesus Cristo estava escrito Rei dos Judeus. Ou noutra versão, este é o Rei dos Judeus. Eles disseram: tira isso, ele não é nosso rei. Tem que escrever: ele disse que eu sou o Rei dos Judeus. Não é que ele seja o nosso rei. Foi ali que o outro evangelista disse que Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Grapar, está escrito, não vou apagar isso, é isso que vai ficar ali, o que ficou ali. O Jesus de Nazaré, a versão mais alargada é Jesus de Nazaré, não é? Jesus Cristo de Nazaré, onde vê algumas inscrições nas figuras bíblicas representadas, vem ali INRI, não é? Nós já vimos as Bíblias antigas, ou livros antigos, onde aparecia Jesus crucificado, havia outra coisa escrita INRI, não é? Era Jesus Nazireo Rex Judaio. Então é 2 I's e o N e o R no meio, né? Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Então ficou ali como... Mas o outro evangelista diz que isso foi escrito em 3 línguas: em hebraico, em latim e em grego. Por quê? Porque nós vemos que aquelas eram as 3 línguas, cada língua tinha um símbolo, né?
A língua judaica era a língua da religião, digamos assim, da qual Jesus pertencia, obviamente. E em grego, porque era a língua da cultura. A cultura reinante era a cultura helênica, embora os romanos dominassem. E depois também estava escrito em latim para que se confirmasse que foi um governante latino que decretou a morte do Senhor Jesus Cristo. O texto continua, diz que isso era para cumprir as Escrituras, os dois criminosos, para se confirmar que ele morreu entre os malfeitores, e as pessoas aproveitaram. Se já zombavam com ele, ainda um pouco livre, embora maniatado, agora na cruz pendurado, toda a gente aproveitou a ocasião. Muitos blasfemavam, zombavam dele, diziam: tu que destruís o templo, o santuário, e em 3 dias o reedifica, salva-te de ti mesmo. O sumo sacerdote já tinha o inimigo na mão, ele já não podia sair da cruz sozinho, e então zombaram, disse que salvavam os outros, porque é que não podiam descer da cruz. Disseram: então faça um milagre aqui, se descer, agora vamos querer em ti. Não é? E era só zombaria. Os milagres não convertem ninguém, irmãos. Há crentes agora que estão atrás de igrejas em procurar milagres. Nem sempre o milagre necessariamente leva alguém a conversar. 10 leprosos foram curados, um voltou, agradeceu, os 9 foram, fizeram uma festa, ponto final. Porque nós queremos sempre mais. E eles aqui estão a dizer: faça mais um. E assim nós vamos querer. Mas era só zombaria. E a zombaria continuou ali, todos o insultaram, desprezaram, e chegada a hora sexta, diz o texto bíblico, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. De meio-dia até as 3 da tarde. Trevas densas. Agora, irmãos, vejam bem o texto. Há qualquer coisa que facilmente pode escapar. Versículo 33 diz assim: que chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. Ou seja, de meio-dia às 15 da tarde. A hora nona, exclamou Jesus. Nós vamos ver a relação aí. A maldade humana foi levada até o extremo, pendurando o homem mais justo que alguma vez a terra conheceu. E como símbolo dessas trevas densas, houve um apagão. Se sido eclipse ou qualquer coisa, mas data normal, 3 horas de escuridão. Só que essa escuridão não veio só para assustar as pessoas. Essa escuridão significou muito mais. Muito mais. Foi nesse momento que o apagão também aconteceu na vida de Jesus. Pela primeira vez, Deus desaparece. Eram tão densas essas trevas, que Jesus procurou pelo seu Deus, não o viu mais. A relação deles era eterna, mas naquele momento, as trevas simbolizavam exatamente aquela escuridão que esmagou Jesus. Por isso o texto diz logo. Então ele clamou: Deus meu, porque me desamparaste? Elohi, Elohi, lama sabachthani. Aqui a tradução está em aramaico. Mas Mateus, como escrevendo para os judeus, ele dá a tradução do hebraico. Por isso aqui nas outras versões diz Eli, em vez de Elohi. Elohi, aramaico já era uma espécie de crioulo. O hebraico um pouco variado. Em hebraico é Eli, lama sabachthani. Mas provavelmente Jesus falava em aramaico, porque era a língua popular ali. Deus meu, por que me desamparaste? Isso é terrível. O que está a acontecer aqui é terrível. E ele cita um salmo. Ao gritar com a escuridão, a separação pela primeira vez, vem o texto bíblico. Ele não fala à toa aqui, ele está a citar o texto bíblico. Salmo 22. O salmista diz: grito por socorro, e tu não apareces. Nós podemos imaginar, é isso que fazia tremer Jesus, quando ele se for possível, que passa de mim esse cálice. Não era o medo da cruz. Jesus era um carpinteiro habituado à madeira e tudo. Havia homens até que zombavam os seus malfeitores na cruz, diziam barbaridades na cruz. Não, o que fez com que ele transpirasse gotas de sangue era a ira
por Deus. A ira do pai que queria sobre ele, ao ponto do pai desaparecer, sua presença. Mas se nós entendêssemos isso, queríamos compreender um pouco que o Filho de Deus teve que passar para que o irmão e eu fôssemos salvos. E alguns ouviram o som, flores, Elias. Ele está a clamar por Elias. E alguém com zombaria também foi ali, molhou uma esponja com vinagre e pondo na ponta do caniço, deu a Jesus Cristo, mas acrescentou: deixai, vejamos se Elias o vai tirar. Já que está a pedir socorro, vamos ver se Elias vai descer. E ao fazer isso, também está a cumprir um salmo, Salmo 69, que diz: na minha fome deram-me fel, e na minha sede deram-me vinagre. E vinagre não mata a sede, faz exatamente o contrário. E quando tocou nos lábios do Senhor Jesus Cristo, outro evangelista disse que ele não provou, mas não bebeu. Diz o texto que Jesus deu um grande brado, um grito tremendo, destacado de todos os outros gritos, e expirou. E quando ele expirou lá naquele monte, naquela cruz, algo aconteceu lá no templo. O véu diz que se rasgou de cima para baixo. E quem quer saber como é que era feito o véu, e os pormenores são muito interessantes, pode ir no livro de Êxodo, capítulo 26. A costura era linda, várias cores, linho puro. Não havia só querubins dentro do propiciatório. O próprio véu também tinha desenhos de querubins de anjos para dizer que, cuidado, stop aqui. Os querubins aparecem sempre na Bíblia como aqueles que preservam a santidade de Deus. Então, o lugar mais santo só podia entrar lá alguém autorizado. Então, a cortina já mostrava que aqui nem o sacerdote comum pode entrar. Ele pode queimar os animais, mas não tem direito de entrar lá. Só um escolhido, que é o representante, o máximo, o chefe, o sumo. E esse véu rasgou-se de cima para baixo. É interessante que não foi de baixo para cima, para mostrar que Deus é que separa. E qual era a função do véu? Era separar o lugar santo do lugar mais santo, onde só uma pessoa entrava para falar com Deus. Era o representante de toda a nação de Israel. E ao acontecer isso, que o texto está a dizer que Jesus, ao morrer naquela cruz, o seu corpo é um véu que se abriu. Para quê? Para que pecadores como nós, sem necessidade de um sacerdote especial, pudéssemos entrar no Santo dos Santos e falar com Deus. É assim que começamos o nosso culto. A alegria de estar perto de Deus. E essa alegria tem que fazer parte da nossa vida, todos os dias. O centurião viu isso, ouviu aquele grito e disse: verdadeiramente este homem é filho de Deus. E depois Marcos e os outros evangelistas não terminam antes de mencionar as mulheres. Essas mulheres bravas, a maioria delas vinha de Galileia. Eram, no fundo, as patroas do ministério de Jesus. São elas que investiam. 12 homens que não trabalhavam, durante praticamente 3 anos, tinham que viver, tinham que comer. E a Bíblia faz questão de mencionar que havia mulheres em Cafarnaum, em outras cidades lá da Galileia, que suportavam ou sustentavam o ministério de Jesus. E quando ele desceu para a festa de Jerusalém, elas também vieram. E quando ele foi maltratado e crucificado, elas estavam lá presentes. É curioso isso. Provavelmente todos os discípulos fugidos. Talvez só um, João, que estava ali perto de Maria, mãe de Jesus. Mas essas mulheres estavam lá e viram tudo, sem dizer nada, sem falar nada, mas viram tudo. Por isso é que, ao terceiro dia, quiseram finalizar o serviço fúnebre. Para terminar, irmãos, depois de mencionar essas mulheres, pelo menos algumas delas aqui, o texto diz, havia outras ainda. Então Jesus morreu, e para não pegar um corpo morto num sábado, que começava no cair do sol, no pôr do sol de sexta-feira, então eles foram pedir o corpo de Jesus para ser enterrado. E Pilatos admirou-se, porque os crucificados duravam muitas horas. Diz a história que alguns aguentavam dias.
Como é que Jesus já estava morto? Né? Ele confirma. Ele já morreu, já morreu. Manda o guarda, o comandante, vai lá confirmar. Morreu mesmo. Então podem dar. José da Arimateia teve o privilégio de não só pegar no corpo, ou pelo menos os seus trabalhadores, embalá-lo, embalsamá-lo e levá-lo ao túmulo para ficar num sítio onde ninguém tinha sido colocado ainda. Mas um serviço extraordinário que este homem prestou ao seu Salvador. Ele era do Sinédrio. E esse pormenor aqui do versículo 43 tira muitas dúvidas. Quer dizer que nem toda a gente, nem todo sumo sacerdote, nem todo sacerdote, nem toda a gente do Sinédrio estava de acordo com aquilo que a Maria pretendia em relação a Jesus. Havia pessoas lá dentro que tinham opinião diferente. Uma delas é Nicodemos. Ele era um grande homem em Israel. E ele aparece também como alguém que não concordava com os outros colegas. E quando Jesus morreu, também ele aqui participou. Não é? Perdeu a vergonha e disse, vamos assumir isso hoje. Podiam ser chamados de traidores, mas eles assumiram que não estavam de acordo lá com aquilo que estava a ser planeado. Então, Jesus foi sepultado ali. Termina o texto colocado na pedra. Nós veremos que a liderança vai se lembrar disso, vai mandar a guarda, mas Marcos fica por aqui. Apenas acrescenta que, ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. É curioso esse pormenor. Não é um pormenor, é um pormenor. Estavam lá, não podiam fazer nada diante daquela tropa romana. O tumulto era tanto, uma mulher que se atrevesse a aparecer lá a defender Jesus era esmagada na hora. Mas eles mesmo assim observaram todo o processo, até onde colocaram Jesus. Percebemos então o que no dia de manhã elas se prepararam, especialmente para irem lá. Elas viram, disseram, nós temos que... O Senhor foi enterrado às pressas. Ele merece uma morte digna. E eles se prepararam para que segunda-feira fosse nós. Amados, esse é o Salvador que deu a vida por nós. A pergunta é, o que é que nós fazemos da nossa vida? Como é que nós respondemos? Ele sofreu tudo isso e levou a sua obra até o fim. Não desistiu de nós. Ele não desistiu de ninguém. Que de facto creia e confia nele. Não. A nossa fé pode fracassar em alguns momentos. Mas o maravilhoso de tudo isso é que nós temos um Salvador digno de confiança. Ele leva a sua obra a Deus. Por isso é que os salvos serão glorificados. Aqueles a que ele chamou, escolheu, predestinou, justificou, diz o apóstolo Paulo. Ele também irá glorificar no fim. Não porque os crentes são extraordinários, não. É porque o Deus em quem eles creram é extraordinário. É fiel às suas promessas. Essa é a garantia da nossa salvação. Mas enquanto estivermos aqui, temos que fazer muito mais, às vezes, do que fazemos. Porque o nosso Deus merece muito mais do que isso. Amados, vamos celebrar a ceia. Hoje, vamos cantar a primeira estrofe do hino. Eu vou tentar aqui. Mas não liguem muito o instrumento. Cantem o que sabem com vozes bem audíveis. É a rude cruz. Essa cruz era mesmo rude.